Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui no nosso encontro de hoje. Nós vamos conversar sobre um assunto que é simplesmente fascinante e cheio de esperança: o esquecimento do passado. O nosso estudo de hoje é todo baseado no livro Brincando e Aprendendo o Espiritismo, volume 3, capítulo 6, e também em O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7. Vocês já pararam para pensar por que a gente nasce como uma verdadeira página em branco a cada nova vida? Bom, vamos descobrir juntos como essa pedagogia divina funciona e por que esquecer é, na verdade, um dos maiores presentes de amor que nós poderíamos receber. Para dar o pontapé inicial na nossa jornada, tem uma dúvida que não quer calar. O Pedrinho, que é um personagem do nosso material de estudo, fez uma pergunta excelente. Ele questionou: por que o espírito encarnado esquece o passado? Sabe, é uma curiosidade que quase todo mundo já teve, né? Afinal de contas, se a gente já viveu outras vidas antes, não seria bem mais fácil lembrar de tudo para não cometer os mesmos erros de novo? A tia Lucy, que é a nossa professora lá no texto, nos convida a entender isso prestando muita atenção numa história super marcante. Imagina só essa situação. A história fala de três pessoas. A Cássia, que era uma jovem muito gentil, o Arthur, que era o grande amor da vida dela, e o Júlio. O problema é que o Júlio queria a Cássia de qualquer jeito, mas ela não sentia o mesmo por ele. E aí, no momento de muita raiva, o Júlio comete um erro trágico e tira a vida do Arthur. Isso deixou a Cássia tão, mas tão triste que ela acabou adoecendo. Foi um passado de muita dor. Mas olha como Deus é maravilhoso e sempre nos dá uma nova chance. O tempo passou e o Júlio reencarnou. E adivinha só? Ele voltou exatamente como o filho tão amado da Cássia e do Arthur, recebendo todo aquele carinho e amor que ele precisava para curar o coraçãozinho dele. O grande segredo por trás de tudo isso, gente, é o perdão. O esquecimento do passado é uma verdadeira graça divina. É como se a gente ganhasse uma lousa novinha, totalmente em branco, só para escrever a palavra amor. Pense aqui comigo. Se a Cássia e o Arthur lembrassem que aquele bebezinho fofo era o Júlio que fez tanto mal a eles no passado, será que eles conseguiriam amar o menino com a mesma pureza? Seria muito, muito difícil. Então, a espiritualidade nos dá essa chance incrível de transformar os nossos defeitos em qualidades através do afeto puro, sem guardar nenhum rancor. O nosso livro traz uma frase que eu acho simplesmente linda e resume tudo. Ela diz assim: a reencarnação é a escola abençoada onde aprendemos a amar até os nossos inimigos do passado. E é exatamente isso. A nossa vida hoje é como se fosse uma grande escola e nós somos os alunos. Todos os dias, dentro da nossa própria casa, com a nossa família, nós temos a oportunidade de praticar a bondade, ter mais paciência e reconstruir os laços de amor. Vamos fazer uma comparação rápida aqui. Se a gente lembrasse do nosso passado, as coisas iam ficar bem complicadas. Por um lado, a gente poderia ficar super envergonhado e triste pelos nossos erros. Ou então ficar nos achando o máximo, super orgulhosos das coisas grandiosas que já fomos. Isso seria como carregar uma mochila pesadíssima. Mas com esquecimento, a gente ganha um recomeço totalmente justo. A cada nova vida, a gente caminha para frente bem mais leve. E fica muito mais fácil aprender a diferenciar o que é certo e o que é errado. E olha que legal, é justamente por a gente não lembrar do passado que podemos usar um poder incrível chamado livre-arbítrio. Mas o que é isso? Significa que o nosso espírito tem liberdade total para escolher o próprio caminho hoje. A forma como a gente escolhe viver o dia de hoje é o que vai determinar como vão ser as nossas vidas no futuro. Nós é que construímos o nosso amanhã. O esquecimento garante que essas nossas escolhas sejam de verdade, feitas com o coração que temos agora. Mas aí o Jorge, outro personagem muito esperto do nosso livro, levantou a mão e perguntou: peraí, nós não precisamos conhecer o nosso passado para conseguir evoluir? E a resposta é: não mesmo. Deus colocou uma verdadeira caixa de ferramentas dentro da gente. Primeiro, a gente tem a voz da nossa consciência. Segundo, aquelas nossas tendências instintivas. Terceiro, temos a intuição, que é tipo um sentimento bem lá no fundo sobre o que nós já fomos. E quarto, temos a inspiração maravilhosa dos nossos espíritos protetores, que ficam sussurrando bons pensamentos para nos ajudar no caminho. No fim das contas, não lembrar de quem fomos serve para nos ensinar algo muito importante: a solidariedade. É a nossa grande chance de estar lado a lado com as pessoas, inclusive com aquelas que a gente pode ter magoado lá atrás, para plantarmos juntos as sementinhas de um futuro lindo. A gente não cresce e não evolui sozinho. Nós crescemos quando colocamos a mão na massa juntos, ajudando uns aos outros. É assim que o amor floresce de verdade.
Com todo esse trabalho em equipe acontecendo, a Lia fez uma pergunta super profunda no nosso estudo. Pode o homem regredir na sua evolução? Ou seja, será que a gente perde tudo de bom que já aprendeu se a gente deu uma escorregada e cometeu um erro hoje? Essa é uma dúvida que muita gente tem, mas a pedagogia espírita tem uma resposta que traz um alívio gigante para o nosso coração. A resposta é muito clara. Os espíritos só avançam ou estacionam. Nós nunca, jamais, vamos para trás. A tia Lucy explica direitinho que se a gente não souber passar por uma prova, nós podemos até dar uma paradinha, ficar ali um tempo estacionados até aprender aquela lição. Mas perder a inteligência e o amor que nós já conquistamos? De jeito nenhum. O progresso é uma lei de Deus e é sempre, sempre para frente. Então, o que significa quando a vida fica um pouco mais difícil? É o que nós chamamos de expiação. As provas que a gente passa servem para a gente consertar alguma coisa que não fizemos tão bem lá no passado, ou então simplesmente porque nós precisamos aprender uma lição totalmente nova. É o jeito que a nossa escola abençoada encontrou para nos deixar mais fortes e sábios. Não é um castigo de forma alguma, é puro ensinamento. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje, pessoal. E sabendo que a gente está aqui, diante de uma lousa branquinha, prontos para escrever uma história novinha em folha usando o nosso livre-arbítrio, qual caminho nós vamos escolher hoje? O do amor, da fé, da alegria ou do trabalho no bem? O passado já passou, ele está bem guardado pela misericórdia de Deus. O que importa de verdade agora é que atitude você vai tomar hoje para garantir que o seu amanhã seja brilhante. Fica aí a reflexão. Um abraço bem apertado para todos vocês e até o nosso próximo estudo.